Amém. Privilégio partilhar a palavra de Deus com vocês mais uma noite. Convido a todos a abrirem suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Paulo diz o seguinte, na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 11. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo, tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando-lhe gratuitamente o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servi-los. Quando estive entre vocês e passei por algumas necessidades, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Acaia poderá privar-me desse orgulho. Por quê? Porque não amo a vocês? Deus sabe que eu os amo. E continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, queremos humildemente nesse momento, como igreja, nesse tempo aqui de culto comunitário, queremos pedir que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, os nossos corações, o nosso interior, para que a gente seja capaz, Senhor, de aprender aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Em nome de Jesus, essa iluminação possa acontecer de maneira eficiente, Senhor, em nós, para que a gente saia daqui entendendo o Teu Evangelho, entendendo aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, em especial para a nossa igreja. Nós Te agradecemos, Pai amado, porque sabemos que assim o Senhor o fará. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa última semana e meia, saíram muitas notícias e muitas manifestações de alguns estudiosos que estudam o fenômeno religioso, especialmente no Brasil, por conta de algumas estatísticas novas que vão trazer
talvez pistas de uma eventual atualização do último censo do IBGE que aconteceu em 2010. Então, uma pesquisa do Datafolha, ela mostrou que em nível nacional no Brasil, 49% daqueles que foram entrevistados se dizem católicos e 26% evangélicos, nessa última pesquisa do Datafolha. E que os sem religião, os chamados desigrejados, eles alcançaram 14%. 14% daqueles que se dizem sem religião. Lá no último censo, em 2010, isso era 8%. 8%. Então essa pesquisa do Datafolha está dando uma pista que provavelmente no próximo censo do IBGE, os desigrejados vão aumentar. Tem uma tendência de aumento aqui. Entre os jovens, olhem isso, entre os jovens de 16 a 24 anos, o percentual desses que se dizem sem religião, chega a 25% em âmbito nacional. Em São Paulo, essa mesma faixa etária de 16 a 24 anos, chegam a 30% dos entrevistados. 30% dos entrevistados entre 16 e 24 anos se dizem sem religião. Olha que interessante, 27% se dizem evangélicos, 24% se dizem católicos e 19% outras religiões. Ou seja, esses desigrejados no estado de São Paulo é superior, dentro dessa faixa etária, a evangélicos, católicos ou outras religiões. No Rio de Janeiro acontece algo parecido. 34% dessa faixa etária se diz sem religião, 32% evangélicos, católicos 17% e de outras religiões também 17%. Uma professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ela diz o seguinte, que essa maioria, que essa parcela do sem religião aqui, está relacionada a um processo de desinstitucionalização. Ou seja, não significa que essa porcentagem não queira saber de fé, não queira saber de espiritualidade, não queira saber de Deus. Significa que essa porcentagem, uma boa parte dela, ou uma parte significativa dela, não quer saber de igreja institucional. Não quer saber de igreja batista em Quitaúna, não quer saber de igreja presbiteriana do Brasil, não quer saber de igreja metodista, não quer saber disso. Mas isso não significa que não queira saber de espiritualidade. E uma outra professora também, ela diz o seguinte, que o mais interessante disso é que tinha muita gente apostando que os processos de secularização, ou seja, os processos que envolvem uma desprioridade, uma despriorização da religião, iam gerar uma tendência à descrença. Ou seja, esse mundo moderno, esse mundo científico, esse mundo em que a gente vive, teria uma tendência das pessoas não quererem saber de espiritualidade. E o mais interessante é que esse aumento dessas pessoas, que são as desigrejadas, são as que se auto-intitulam sem vínculo com igrejas institucionais, elas são pessoas que estão se interessando cada vez mais por fé, por espiritualidade, pelo sobrenatural, pelo transcendente. Então o fenômeno está indo para esse caminho, mas longe de mim aqui querer fazer uma análise sociológica e ficar falando sobre o fenômeno simplesmente. Mas o ponto é, a gente precisa falar sobre essa questão dos desigrejados. A gente precisa entender isso, a gente precisa conversar sobre isso. E tem um livro lá de 2012, de um músico brasileiro cristão, tenho certeza aqui que muitos conhecem, muitas músicas dele nós cantamos na igreja, Nelson Bomilcar. Quem conhece o Nelson Bomilcar? Algumas pessoas conhecem, algumas aqui, né? É de uma outra geração, muitas músicas, né, antigas, mas é um baita violonista, um baita compositor. Sigam ele no Twitter, recomendo aí para quem gosta de mídia social. É cada colocação pertinente do Nelson que, olha, vale a pena vocês acompanharem o trabalho que ele tem feito nas mídias sociais.
E ele escreveu um livro lá em 2012 chamado Sem Igreja, buscando caminhos de esperança na experiência religiosa. E ele tenta mostrar para a gente quem são os desigrejados. Ele fala que os desigrejados são, em primeiro lugar, aqueles que não pertencem a nenhuma igreja. Desigrejado não pertence, como eu disse, a igrejas institucionais. Mas eles estão desencantados com a igreja. São pessoas que se decepcionaram com a instituição religiosa. Se decepcionaram. 3, são pessoas que podem ter um relacionamento superficial com a igreja. Então, desigrejado é também aquele que pode vir até a ser membro de uma comunidade, mas se envolve superficialmente. Essa é uma parte do grupo dos desigrejados, ele também coloca dentro dessa categoria. 4, são pessoas que se reúnem em suas próprias casas, em grupos, em salões alugados, em parques, em escritórios, em escolas. É gente que não está aqui, mas está em outro lugar falando de Jesus, lendo a Bíblia, cantando, de maneira assim completamente desinstitucionalizada ou menos institucionalizada. 5, são indivíduos que foram também abusados espiritualmente por lideranças religiosas. Abuso espiritual do pastor, abuso espiritual de lideranças na igreja. A pessoa foi abusada psicologicamente, às vezes fisicamente, foi manipulada ali dentro, desigrejados. E por fim, o 6, pessoas que acompanham sermões, os cultos, exclusivamente pela internet. Exclusivamente pela internet. Todos esses aqui são os desigrejados. E a pergunta que eu quero fazer aqui para a gente começar a pensar esse tema é a seguinte: os desigrejados, será que eles caíram nas lábias do diabo? Será que os desigrejados caíram nas lábias do diabo e por isso eles são desigrejados? Ou os desigrejados discerniram a lábia do diabo e estão à procura da voz de Deus? Longe de mim aqui querer responder essa pergunta de uma maneira categórica. Não tenho condição, nenhum aspecto para poder dar essa resposta de uma maneira categórica. Mas eu faria a minha aposta na segunda. Muitos desses desigrejados, eles discerniram a lábia do diabo e estão procurando a voz de Deus em outros lugares. E eu digo isso por quê? Por que eu aposto nesse caminho? Porque existem fatos. E o fato é que muitas experiências religiosas no mundo contemporâneo, no mundo brasileiro, são experiências ruins ou péssimas dentro das instituições religiosas. Ora, vai dizer que você nunca ficou decepcionado com ninguém na igreja. Vai dizer que não tem ninguém aqui que foi abusado por algum tipo de liderança espiritual. Vai dizer que não tem ninguém aqui que já teve algum trauma com a igreja. Vai dizer que não tem ninguém aqui que quando o pastor chega e fala assim: gente, estamos precisando de voluntário no ministério tal, passa pela sua cabeça 1000 vezes: será que eu vou me envolver mais? Eu já tinha me envolvido lá no outro lugar, lá, eu sei que esse negócio não deu certo. Vai dizer que não há esse receio. O fato é que existe sim muito engano e muita mentira em nome de Deus. Isso é um fato. E eu aposto, aí é a minha aposta, você não precisa concordar comigo, que parte considerável desses desigrejados, ou assim chamados desigrejados, estão em busca de algo que seja o oposto, que seja o contrário a essas experiências enganosas e mentirosas em nome de Deus. E aí a gente vai para o texto que nós lemos aqui, porque problema com a igreja não é exclusividade do século 21, nem do século 20. Paulo enfrentou problemas com a igreja, problemas complicadíssimos, problemas gravíssimos, problemas que eu tenho certeza que deixou Paulo sem dormir à noite às vezes, sofrendo, angustiado, bem como provavelmente a igreja. E Paulo, nesse texto,
tem um versículo que me saltou aos olhos aqui, que é o verso 14, que diz que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Em que contexto que o Paulo fala isso? Num contexto de uma igreja extremamente problemática e com problemas especificamente com o Paulo. Com o apóstolo Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, lá no primeiro século, quebrou o pau com a igreja. Brigou com a igreja. Teve situação muito complicada, muito tensa com a igreja. E Paulo, por exemplo, escreve lá em 2 Coríntios 10:10, olha só o nível da encrenca. Ele dizendo, e o que ele diz revela um pouco do teor da encrenca, olha só. Capítulo 10, só voltar um pouquinho, 10:10. Pois alguns de vocês dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, e a sua palavra é desprezível. Gente do céu, se alguém de vocês falar isso para mim aqui, eu acho que eu pego e me alinho as coisas e a gente vai embora. É duro, olha a palavra, olha a dureza. Olha como que está o nível da relação do Paulo com a igreja. Eles achavam assim, você é fortão, você escreve, força a tinta da sua pena na hora que você escreve. Mas no tete a tete, no olho a olho, ixi, ele é fraquinho, não impressiona ninguém. Não impressiona ninguém. A palavra dele, presencialmente, é desprezível. As cartas dele, ele paga de bonzão lá. É isso que eles estão querendo dizer. Mas na hora que ele vem mesmo encontrar com a gente, é desprezível. 2 Coríntios 11:4. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, quando eles tinham pregado, o apóstolo tinha pregado, os apóstolos, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. A igreja dos Coríntios é uma igreja que está se deixando levar pelos chamados superapóstolos, que estão anunciando um evangelho diferente do que Paulo anunciou, do que os apóstolos anunciaram. Estão se deixando levar por um Jesus que não é o Jesus que Paulo prega, por um espírito que é diferente do que Paulo anunciou, do que os apóstolos de Jesus anunciou. É esse o nível de problema que a gente está encontrando aqui na igreja. E aí sim ele fala assim, olha, o próprio diabo, o próprio Satanás, ele se disfarça de anjo de luz. E vocês estão dando voz a um monte de super apóstolo que na verdade é gente disfarçada que está enganando vocês, ludibriando vocês, manipulando vocês. E por que eu estou pregando esse texto para falar sobre desigrejados? Porque eu acho que o pior trauma que pode acontecer numa experiência religiosa, dentro de uma comunidade religiosa, institucional, é quando a gente se sente enganado em nome de Deus. Enganado em nome de Deus. A mentira, a manipulação, quando a gente sente que isso aconteceu com a gente, é um negócio terrível, destrutível, principalmente porque a gente está falando de igreja, está falando de Deus, está falando de Jesus. Se eu sou enganado por um colega de trabalho que puxou meu tapete, é terrível, mas eu sei que o homem é o lobo do homem. Agora, quando eu sou enganado dentro da igreja, dentro da comunidade de fé, em nome de Jesus, essa experiência é uma experiência catastrófica, que gera fenômenos como o fenômeno dos desigrejados. Por isso, a gente precisa conversar, a gente precisa ler a palavra de Deus, a gente precisa pedir iluminação do Espírito, para que a gente possa ser uma comunidade capaz de se colocar no mundo, de ser no mundo, e excluir da gente, ou mitigar o risco, de alguma maneira nós sermos capazes de sermos lobos em pele de ovelhas, de sermos diabos, satanases, disfarçados de anjo de luz. Porque a consequência disso para você, para mim e para os outros é terrível, é terrível.
Quem são os superapóstolos? Quem são esses superapóstolos que o Paulo diz? Eles têm alguns focos, eles têm algumas prioridades. A primeira prioridade desses superapóstolos é a prioridade ao foco na performance. Eles são performáticos. Esses superapóstolos, esses falsos apóstolos, não é gente preguiçosa, não é gente encostada, não é gente que não sabe preparar sermão, não é gente que não sabe pregar, não é gente que não sabe fazer a igreja acontecer. Muito pelo contrário, é gente que trabalha incansavelmente. Incansavelmente. E é óbvio que dentro de tudo que fazem, parte do conhecimento que é proferido ali também tem verdade. Tem verdade. Então é gente trabalhadora, é gente inquieta, é gente obstinada. Mas obstinada com objetivos específicos. Não é obstinada para ver Cristo sendo formado nos irmãos, nas irmãs. Não é obstinado para ver os irmãos desfrutarem da liberdade que nós temos em Cristo. Não é obstinado para ver os irmãos autônomos, caminhando com as próprias pernas e sendo Jesus por onde andarem. É gente obstinada e que faz de todo o esforço de performance para alcançar alguns interesses, alguns objetivos. Dentre eles, dinheiro, lucro, resultado financeiro. Conversei ontem, eu estou cansado de ouvir essas histórias. Um casal de amigos lá da Igreja Batista Canaã, onde eu preguei ontem à noite, e os irmãos estavam contando que eles eram de uma outra comunidade, e que eles perceberam que na comunidade humildezinha deles lá, ligada a uma rede de igrejas, ligada a uma grande sede, os pastores eles eram medidos pela performance. Você arrecada dinheiro? Você manda dinheiro para a sede? Se você manda, parabéns, você está continuando no seu emprego. Se você não manda, você é destituído, vem outro que é capaz de arrecadar mais. É assim que funciona, gente. Ai, pastor, mas você está falando mal de igreja. Eu estou falando para vocês como a coisa acontece, como a coisa é. É assim, eles contaram para mim. E essas histórias a gente escuta. 1 milhão de igrejinhas pequenas, de irmãos simples, dedicados, às vezes pastores que não são sequer remunerados e estão lá fazendo culto de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo para Deus, com a melhor das boas intenções. Chega uma vez por ano, tem que dar o presente para a esposa do pastor da sede. Aí os coitados dos irmãos pegam um percentual do dízimo lá e todo mundo é obrigado a mandar para comprar um presentinho, uma lembrancinha. Milhares de igrejas. Presentinho lá, uma Land Rover, um carro, sei lá o que é, uma bolsa Louis Vuitton. É isso aí, gente. É assim que funciona. Os superapóstolos são obstinados. Eles trabalham, eles são performáticos para obterem dinheiro. Eles são obstinados, performáticos para inflarem seus próprios egos. Os superapóstolos, eles querem ser mais apóstolos do que o apóstolo Paulo. Eles querem ser mais apóstolos do que os 12. Eles querem ser mais. Eles querem se aproveitar da comunidade. O coração deles é um coração deturpado, hipócrita, mentiroso, interesseiro. E olha só, 2 Coríntios 11, 6, verso 6. Olha o que o Paulo faz. Ele diz assim: eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento, de fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Mas perceba essa primeira fala dele, que também denuncia a mentalidade dos coríntios e dos superapóstolos de quem ele está falando. Eu posso não ser um orador eloquente, porque os superapóstolos são oradores eloquentes. É gente que fala bonito, é gente que muda a voz para falar. Deus, em nome de Jesus, hoje vai acontecer um milagre aqui. Olha, que pastor poderoso, que pastor eloquente, que pastor cheio do Espírito. Superapóstolos, eles são performáticos. E a igreja dos Coríntios também é uma igreja performática, não é só a liderança que é performática. A igreja é uma igreja de gente que quer performar religiosamente.
Eu quero ser mais santo do que o meu irmão, eu quero ser mais santa do que a minha irmã, eu quero ser mais espiritual que os outros, eu quero ter mais dons que os outros, eu quero mostrar os meus dons para os outros, eu quero mostrar que eu sou de Deus, que eu sou mais de Deus, que eu tenho mais autoridade, que eu tenho mais poder, que eu estou mais cheio do que os outros. Performance. Performance. Gente querida, gente amada, Igreja Batista em Quitaúna, todos os que estão aqui nos visitando nessa noite, que estão nos assistindo pela primeira vez, às vezes na TV, eu queria dizer de maneira franca, categórica, o Evangelho não tem nada a ver com performance. O Evangelho do nosso Senhor Jesus não é sobre performance, não é sobre quem é mais eloquente, não é sobre quem é mais santo, não é sobre quem é mais poderoso, não é quem aparece mais, não é sobre quem toca mais bonito, não é sobre quem canta melhor, não é sobre quem arrecada mais. O Evangelho do nosso Senhor Jesus nos ensina de maneira muito clara, e como eu disse ontem lá na Batista Canaã, você não precisa saber grego, você não precisa saber hebraico, você não precisa ser teólogo, você não precisa ter mestrado, você não precisa ter doutorado, você não precisa ter nada, você precisa ter um pouquinho de bom senso e leitura. Você vai entender e compreender facilmente que o Evangelho é sobre humildade. É sobre humildade. E digo até mais, você pode nem saber ler, você não precisa nem ler a Bíblia. Se você tiver um pouquinho de bom senso, e saber meia dúzia de historinhas sobre Jesus, facilmente você chega à conclusão de que Evangelho não é sobre performar, é sobre ser humilde, é sobre ser o menor. Portanto, esses superapóstolos aqui, que estão interessados em performance, eles contribuem com um tipo de lógica que gera como consequência gente que não quer participar da igreja de Jesus. Porque na hora que você descobre que o pastor só está falando bonito porque ele treinou a semana inteira na frente do espelho, que não tem nada de verdade ali, a decepção é tão grande que você fala, gente do céu. Aí você vai para outra igreja e descobre que é a mesma coisa, você vai para outra e descobre que é a mesma coisa, que está todo mundo performando. Decepção. É esse o Jesus que a gente quer apresentar? É esse o Jesus que a gente quer viver? É essa humildade que a gente quer caminhar seguindo o nosso mestre? Os superapóstolos não têm nada a ver com isso. E o mal que eles causam é enorme. Outro objetivo, outro foco, outra prioridade desses superapóstolos tem a ver com dinheiro. Dinheiro, com grana. E com amor ao dinheiro, porque a gente sabe que não é o dinheiro a questão. A questão é o amor ao dinheiro. Esses caras, eles amam dinheiro. Os superapóstolos que o Paulo está dizendo aqui, eles amam. Tanto é que a gente percebe no texto que Paulo, ele faz questão de dizer para a igreja, olha só, Coríntios, eu passei necessidade para vir aqui pregar para vocês. Mas eu não pedi um centavo para vocês, eu não vou pedir não. Porque os irmãos lá já me supriram, já deram conta das minhas necessidades. Sabe o que você está trabalhando numa comunidade, passando necessidade, e você, por amor a Deus, por amor do seu testemunho, você não pede nada para aquela comunidade? É isso que Paulo fez, ele fez assim por quê? Porque os superapóstolos abusavam da igreja para obter vantagem financeira, recurso financeiro. E Paulo diz, segundo aos Coríntios 11:20, de fato, vocês suportam até quem os escraviza, ou os explora, ou quem se exalta ou lhes fere a face. Os superapóstolos são performáticos, são pastores bonitões, performáticos, com uma aparência assim de semideuses, gente que parece bem-sucedida, próspera, etc, etc, etc. Mas na verdade, o que Paulo está dizendo? Que eles são pessoas que estão escravizando o povo, estão explorando a fé alheia, estão se autoexaltando, são pessoas que estão ferindo a face da igreja,
A igreja está apanhando desses camaradas. E a igreja está se deixando levar, e está sendo abusada, e está sendo explorada. Portanto, Paulo não queria ser pesado a eles, e justamente por isso, para não se igualar aos exploradores, para não dar uma brecha sequer, para esses camaradas falarem um ai do Paulo, ele prefere não pedir nada para a igreja, depender de Deus, e graças a outros irmãos de outras comunidades, ele é suprido em suas necessidades. Ora, onde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar no seguinte, gente, mais uma vez, espero ser franco o suficiente. Se você está aqui para fazer investimento financeiro, se você está aqui esperando o carro do ano, se você está aqui esperando algum tipo de lucro, de benefício financeiro, material, em nome de Deus, você está no lugar errado. Errado. 100% errado. Isso aqui não é banco, aqui não é XP Investimento, aqui não é C6, aqui não é nada disso. Aqui é um lugar em que a gente anuncia um evangelho da graça de maneira gratuita, um perdão acessível, um Deus acessível, um Deus disponível, um Deus que não está interessado no seu dinheiro, cuja liderança não deseja manipular você para poder arrecadar mais. E aqui a gente tem que ser muito justo, porque a gente sabe que existe a teologia da prosperidade, creio que muitos aqui já ouviram falar sobre isso, teologia da prosperidade. Nas chamadas igrejas neopentecostais, ou nas pentecostais que se neopentecostalizaram, isso é muito comum. O que a teologia da prosperidade faz? É simples, ela transforma a fé, a experiência da fé que a gente tem, que pela fé a gente recebe perdão de Deus, amém? Pela fé a gente recebe e tem relacionamento com Deus, pela fé a gente caminha na graça do Senhor. Eles ressignificaram o que é fé. A fé passou a ser a chave de acesso e de manipulação de Deus, para que Ele te dê aquilo que pela sua fé você vai conseguir conquistar. A fé passou a ser uma engrenagem, um meio para você conseguir determinadas coisas de Deus. Se você tem muita fé, você conquista, você tem vitória, você tem apartamento, você tem carro, você tem promoção, você tem tudo de bom. Agora, se você não está exercitando a sua fé, meu irmãozinho, você vai sofrer. E sofrer não é de Deus, não. Ficar doente não é de Deus, não. Espinha no rosto não é de Deus, não. Nada de Deus. A teologia da prosperidade faz isso, mas a gente tem que ser honesto e entender que a teologia da prosperidade não está somente nas igrejas pentecostais, neopentecostais, mas está também nas igrejas históricas. Igrejas batistas, igrejas presbiterianas, igrejas metodistas. Todas as igrejas históricas também, de alguma maneira, foram influenciadas pela teologia da prosperidade. Sabe onde? Quando as igrejas e as suas lideranças se tornaram obcecadas em fazer a igreja encher. É a célula que tem que multiplicar. É a célula que tem que multiplicar para a igreja poder se encher de gente. São os mecanismos empresariais para fazer a igreja ser mais rentável, mais lucrativa. São as lógicas de mercado e transformar o capitalismo quase que num dogma religioso, para que a igreja possa se desenvolver financeiramente. Essa obsessão por crescimento quantitativo, gente. E no final das contas, isso tem a ver sim, tem a ver com um amor ao dinheiro. Uma obsessão de salários estratosféricos, que quando eu escuto, eu fico assim, meu Deus. Já contei essa história para vocês. Logo lá nos primeiros meses de inocência pura, quando eu larguei meu emprego, gente, para poder ser pastor, para servir na igreja, eu lembro que eu recebi um telefonema, olha, vem tomar um café comigo aqui, que tem uma oportunidade, talvez você vai poder pastorear uma igreja. Eu falei, nossa, que legal, gente, que legal, sentei com o camarada para tomar um café. Não, e aí, tem certeza que é isso que você quer, tal? Porque tem pastores de vários quilates. Quilate? Falei, que quilate? Do que esse cara está falando? Um pastor que nem aquele lá, daquele quilate, tira 12 pau. Falei, gente do céu, que conversa. Voltei para casa assim para a Aline. Falei, Aline, que conversa estranha. Aí outro café. Fui tomar café com outro sujeito lá.
Sujeito, aquilo lá, não sei o que é aquele camarada. Uma conversa, um linguajar, parecia que eu estava falando de droga, de jogo do bicho. Aí o sujeito chegou para mim assim e falou assim, não, porque tem uma igreja aí e tal, eu estou saindo de lá, você pode entrar, tal. Você conhece pequenos grupos? Conheço, né? Sei o que eu ouvi falar, né? Então, eu implantei isso aí, em 1 ano você vai ter seu salário. Eu falei, gente, que conversa de salário, de 1 ano eu vou ter meu salário. Voltei para casa também para a Aline, eu falei, Aline, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E é isso, gente. Amor ao dinheiro. Foco no dinheiro, foco na grana. Gente, não é sobre dinheiro. É sobre simplicidade. É sobre simplicidade. É isso que tem a ver com o Evangelho de Jesus. É sobre isso que a gente aprende com Cristo. E novamente, se a gente está aqui atrás de dinheiro, nós somos miseráveis, nós somos tolos, nós somos ingênuos, nós somos enganados, somos manipulados. Portanto, não é sobre grana, evangelho não é sobre grana, não tem nada a ver com grana, não tem nada a ver com sucesso, não tem nada a ver com promoção, tem a ver com ser simples. É sobre isso o evangelho, porque, meu Deus do céu, ou eu estou louco e estou lendo um Jesus errado, ou o Jesus que eu leio é o Jesus que eu estou lendo aqui, que com um pouquinho de bom senso a gente chega nessa conclusão. É uma distorção que esses superapóstolos fizeram, o que esses superapóstolos fazem, e com certeza, se eu fosse vítima de um tipo de coisa como essa, eu estaria engordando a estatística dos desigrejados. Eu estaria lá. E esse negócio aqui não deu mais... O caldo entornou, né? Foco no poder também. Foco no poder. Poder de controle. Autoritarismo. Né? Ouvi um podcast anteontem, desses que a Aline fica falando, pelo amor de Deus, você está assistindo esse cara aí? Eu falo, eu tenho que assistir para ver. Senão, se alguém me contar, eu não acredito. Aí o podcaster, né, o camaradinha lá, né, do Inteligência Limitada, ele virou para o sujeito e falou assim, explica uma coisa assim, você é apóstolo e tal, como que funciona isso aí, né? Aí o cara assim, não, veja bem, tal, funciona assim, tem uma hierarquia espiritual. A hierarquia espiritual, você começa lá como diácono. Ih, diácono, os diáconos. Você começa como diácono, ele falou. Diácono, em alguns lugares chama de obreiro também. Aí você é obreiro. Aí depois de obreiro, aí você tem outro nível de autoridade. Aí você vira presbítero. Aí depois de presbítero, que você já tem uma autoridade espiritual, tal, aí você pode virar pastor. Aí depois de pastor, né, você pode virar daí o apóstolo. Eu sou o primeiro apóstolo do Brasil. Ele falou assim, né? Falei, gente, aí ele virou, pasmem, seminaristas, pasmem. Não, porque está lá em Efésios 4:11, uns serão chamados para apóstolos, e apóstolo lá é o primeiro na hierarquia espiritual. Falei, gente do céu, que Bíblia que esse camarada leu, onde ele tirou essa hierarquia, né? Mas o que é? O desejo do poder, é o desejo do controle, é o desejo de você ter todas as ferramentas nas suas mãos, para poder manipular o rebanho. É isso que os superapóstolos estão querendo fazer em Corinto. É isso que acontece nos nossos dias. É a busca por status. Não basta você ser pastor, você tem que ser bispo. Não basta ser bispo, você tem que ser apóstolo. Não basta ser apóstolo, tem que ser semideus. Tem que ser. Percebem? É uma lógica de poder, é uma lógica de status, de um ego inflamado que não tem limite. Isso é carnal, isso aqui é satânica, diabólica esse trem aqui. Isso não tem nada a ver com Jesus. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 11:13, verso 13. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Eles querem ser como Paulo, eles querem ser como Pedro. Porque eles estão olhando desde o primeiro século, se comparando com eles, encontrando neles o quê? Um status que eles desejam, que eles almejam. E aí eu pergunto para vocês, quem será que está certo nessa situação toda aqui, né? Os de reputação ilibada para a igreja dos Coríntios, que olha para os superapóstolos, gosta deles, e são eloquentes, são poderosos, etc. Ou de reputação questionada, que não prega bem,
O que só tem coragem de escrever por carta? Quem que está certo? Olha como que é o evangelho, gente. Percebam isso. O de reputação questionada aqui é o Paulo. O de reputação questionada aqui é o Paulo. Não são os superapóstolos. A igreja está bem com os superapóstolos. O pastor que vai ser expulso da igreja aqui é o Paulo. Não é o superapóstolo. O pastor que vai ser cancelado aqui é o Paulo. Não é o superapóstolo. O pastor que vai ser perseguido e está sendo perseguido aqui é o Paulo. Não são os superapóstolos. Porque essa galera, ela tem o poder na mão. Só que o jogo do poder não é o jogo do evangelho. E Paulo mantém a sua postura. Mantém a sua postura, porque Paulo, ele sabe que embora criticado, embora questionado, com a reputação questionada, cancelado, destruído, chamado de pregadorzinho mequetrefe, Paulo, ele sabe o quê? Ele sabe que não é sobre poder. Ele sabe que é sobre serviço. É sobre servir. E mesmo essa igreja cheia de gente ruim para dedéu, mesmo nessa igreja, Paulo está interessado em servi-los, em amá-los, em apresentá-los como uma noiva virgem e pura para o seu marido. E Paulo incansavelmente continua trabalhando para esse pessoal aqui que quer ver caveira do Paulo. Porque não é sobre poder, é sobre serviço. Olha, vou dar um palpite, fazer futurologia aqui essa noite. Brincadeira, tá? Não tem nada a ver com magia, pelo amor de Deus, né? Mas eu vou fazer um exercício de futurologia aqui. Eu acho que nos próximos anos a gente vai ter mais e mais gente machucada. Eu acho que nos próximos anos nós teremos mais e mais gente ferida. Eu acho que nos próximos anos nós teremos mais e mais desigrejados. Acho que essa porcentagem, eu acho que ela vai aumentar, e vai aumentar com razão. Eu acho que mais e mais pessoas vão descobrir que o diabo está se passando por anjo de luz. Eu acho que as máscaras, mais e mais, elas vão começar a cair, as pessoas vão se conscientizar e elas vão engordar essas estatísticas. Eu acho que é isso que vai acontecer. E é triste, é decepcionante saber que o engano, a manipulação, a performance religiosa, o amor ao dinheiro, o amor ao poder, vai fazer com que muita gente se frustre e se decepcione com as igrejas institucionais, se assim a gente pode dizer. E aqui cabe a gente uma reflexão muito séria nessa noite, muito séria. Nós precisamos entender que nem tudo que se chama Deus é Deus. Nem tudo que se chama Jesus é Jesus. Nem tudo que é em nome de Jesus é em nome de Jesus mesmo. Porque às vezes é em nome de dinheiro, às vezes é em nome de poder, às vezes é em nome da performance, às vezes é em nome de uma aparência. E a gente precisa entender de uma vez por todas o que nos faz feliz numa comunidade. O que te faz feliz aqui na IBQ? Porque se o que te faz feliz aqui nessa igreja é a performance do pastor André, ou do pastor Claudomir, ou das lideranças, é o dinheiro que a gente tem, que a gente na verdade não tem, né? Então também isso aqui não tem como também ser uma tentação tão grande. É o poder que a igreja tem, é a influência que ela exerce. É isso que te fascina numa igreja? É o tamanho da igreja. Nossa, minha igreja tem 1000 membros. Minha igreja tem 2000 pessoas. É isso que te encanta? É isso que te faz vestir a camisa da sua comunidade de fé? Se for isso, está tudo errado. Porque o que precisa nos encantar, gente, é a humildade da nossa comunidade de fé. A começar por mim, mas passando por todos nós. É a simplicidade como nós lidamos e vivemos o evangelho na prática. É o serviço, não o poder que nós temos, mas a capacidade de servir ao próximo.
em humildade e em simplicidade. O desafio para nós aqui nessa noite, tendo em vista a aposta que o pastor de vocês está fazendo, é construir uma igreja para os desigrejados. O desafio aqui nessa noite é construir uma igreja para desigrejados e para que os novos convertidos que estão chegando aqui não passem pelos traumas que esses desigrejados passaram em outras instituições religiosas. Esse é o nosso desafio. E é um baita desafio. Um baita desafio. E eu peço que você que é líder dessa comunidade, que escute essa mensagem com muito carinho. Preste muita atenção nessas palavras. E se você não estiver por aqui, depois eu vou passar essa mensagem para você ouvir na sua casa. Porque a gente não pode ser uma comunidade em que a gente paga de santo. A gente não pode ser uma comunidade de mentirinha. A gente não pode ser uma comunidade de pastor em pele de ovelha. A gente não pode ser o Satanás se fingindo de anjo de luz. E é óbvio, espero que os irmãos entendam que eu não estou falando aqui de perfeição. Não estou falando aqui de perfectibilidade. Nós erramos, nós falhamos, eu erro, Claudomir erra, nós erramos, todos nós. Mas tem que ter humildade para reconhecer o erro, tem que ter simplicidade na caminhada, tem que ter serviço para o próximo, tem que saber lavar pé, tem que saber ser como Jesus. É tudo sobre isso, para que a gente não se engane, para que a gente não seja ludibriado, para que a gente não seja manipulado, para que a gente não sofra. Portanto, o pedido que eu faço para os irmãos nessa noite, para que a gente seja iluminado pelo Espírito, de tal forma a sermos conscientizados disso que está acontecendo no nosso país, dessas estatísticas que estão aumentando, e para que você assuma a responsabilidade, junto comigo, porque eu estou disposto, meus irmãos, a trabalhar incansavelmente, para que esses desigrejados possam encontrar aqui um lugar minimamente saudável, para que eles possam viver a fé deles, para que eles possam caminhar com Jesus, para que eles possam caminhar no conhecimento da graça e da misericórdia do nosso Deus. E eu oro para que você nessa noite se sinta tão responsável quanto eu, nessa árdua tarefa, para a gente esquecer os mimimis, esquecer aquilo que destrói, aquilo que magoa, aquilo que traumatiza e caminharmos no caminho da luz. Amém? Vamos orar. Pai de amor, muito obrigado, Deus, porque a gente está tendo uma oportunidade ímpar na nossa história como igreja, na nossa história como cristãos nesse Brasil do século 21, aqui dia 15 de maio de 2022. Pedimos, Senhor, nos ajuda, nos dê discernimento espiritual, para que a gente, Senhor, não seja enganado por gente que fala bonito, por gente que parece amorosa, mas no final das contas quer o nosso dinheiro, quer a nossa alma, quer a nossa liberdade, quer a nossa autonomia, quer nos explorar, quer nos escravizar, quer ter liberdade para nos ferir a face. Livra-nos desses diabos, livra-nos, Senhor, desses que se parecem com anjo de luz, mas são Satanás. Livra-nos, Senhor, das mentiras dos nossos tempos. Livra-nos, Senhor, das artimanhas, das armações. Mas principalmente te pedimos, Pai, que sejamos uma comunidade de fé, capaz de acolher os machucados, capaz de acolher os decepcionados. Que o nosso testemunho, a nossa vida, a nossa caminhada humilde, simples e nada gananciosa, Pai amado, possa ser uma caminhada que contribua para com a cura desses que estão feridos, e que eles possam voltar a ter esperança na Tua igreja, para que eles possam viver uma experiência espiritual profunda contigo, para que eles possam continuar junto de nós, expandindo o Teu reino nessa terra, através aqui da Igreja Batista em Quitaúna.
É o que nós te pedimos aqui nessa noite, humildemente, em nome de Jesus. Amém.